Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Então, hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, como vocês sabem, em aulas anteriores nós adentramos no capítulo 8, falamos sobre a entrevista, certo? E também pedi na aula passada que vocês lessem, com bastante atenção. O nosso primeiro momento, conheça Muli, um monstrinho que tem medo de não botar medo em ninguém. Acredito que também foi feito a leitura desse texto. E eu pedi a atividade desvendando os segredos do texto. Hoje nós iremos fazer a correção dessa atividade. Então, as pessoas que já me enviaram, atividade beleza. E hoje eu irei pegar as demais. Então, vamos lá. Para começar, nós temos aí um quadrinho interessante, Aprenda Mais, que diz: observe que essa entrevista é antecedida por um texto introdutório, recurso muito comum nesse gênero textual. A função desse texto é apresentar ao leitor informações sobre o entrevistado, como a vida e obra, e introduzir o tema da entrevista. Esse início é importante, portanto, para contextualizar o público e mostrar por que o entrevistado é uma referência no tema. Após a introdução, vem a entrevista propriamente dita, organizada por meio das perguntas feitas pelo entrevistador e das respostas dadas pelo entrevistado. Então, basicamente, quando se tem uma entrevista, geralmente a pessoa que vai fazer a entrevista, o entrevistador, ele faz um breve resumo, que chama-se parágrafo introdutório, para mostrar por que aquela pessoa foi escolhida para ser entrevistada, sobre o que vai fazer você se interessar por ler a entrevista, qual o assunto, qual o tema que será abordado. Isso é muito importante. Então vamos lá, primeira questão. Observando atentamente o texto, podemos dizer que ela está dividida em dois blocos. Quais são? Uma introdução, em que o jornalista apresenta ao leitor quem é sua entrevistada, e uma sessão de perguntas e respostas. Então, quem leu esse quadrinho já deu para notar como que é essa divisão dentro do gênero entrevista, certo? Segunda, transcreva do texto uma saudação com sentido negativo. Então, o texto ele inicia, ao invés de dizermos sejam bem-vindos, como nós vamos falar sobre Muli, o monstrinho, monstrinho que não coloca medo em ninguém. Então ele começa com uma saudação que não é do ponto de vista positivo e sim negativo. Seja mal-vindos. Quem colocou essa saudação está correto, sejam mal-vindos. Quarta. No caso, é a terceira agora. Eu pulei, perdão. Qual seria a saudação com sentido positivo correspondente a que se transcreveu acima? Se então nós falamos sejam mal-vindos, eu já até falei, a boca grande, e de sentido positivo é sejam bem-vindos. Essa é o sentido oposto, o que foi falado anteriormente. 4. A autora da entrevista apresenta o personagem Muli como um monstrinho, mas que tem uma qualidade. Qual é a qualidade desse monstrinho Muli? Ele é bom de dar cambalhotas. Essa é a qualidade de Muli. Então, quem colocou, faça aí a correção. Quinta, transcreva do segundo parágrafo do texto, a oração utilizada pela jornalista para falar diretamente com seus leitores. Então, quando ela fala, vejam só, ela está com aquele momento conectado com quem está lendo a entrevista, quem está acompanhando a entrevista. Então, a expressão seria vejam só. Sexta. Na entrevista, Lúcia relembra sua mãe e suas irmãs. E essa lembrança lhe sugere uma onomatopeia. Transcreva do texto essa onomatopeia e explique o que ela significa. Ela fala do barulho que a máquina faz. Quem lembra aí do texto? Tec, tec, tec. É o som da máquina de costura que a mãe dela usava para produzir roupas para ela e suas irmãs. Onomatopeia. O que é onomatopeia?
Onomatopeia é os sons que nós criamos para tentar representar o som das coisas, de uma batida de porta, de um toque de telefone, de uma máquina de costura. Então são os sons, né, tentando reproduzir aquele barulho que os objetos fazem. Sétima. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Percebi que onde existe um sentimento, tem uma história. E pode ser algo muito simples, um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Ai, já tenho até um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como um personagem se sente diante de uma situação e eu vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Aí nós temos letra A. Nesse trecho, Lúcia Iratsuka expõe sua opinião sobre o ato de criar. Transcreva essa opinião. Então, dentro desse texto, né, desse trecho do texto, vocês iriam colocar a opinião dela como pessoa, que fala sobre, né, o ato de criar. Então, a frase seria: criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Bem no finalzinho, né, do quadro, do trecho do texto. Letra B. Apresentar opiniões significa defender pontos de vista. Argumentar. Qual é o argumento que ela utiliza para explicar a origem das narrativas? Para ela, toda história tem origem em sentimentos. Então, né, a história de Muli, ela vem de uma história bem familiar que ela vivenciou na infância com as irmãs e sua mãe. E isso, né, inspira, na verdade, Lúcia, né, a criar. Oitava questão. Na entrevista, Lúcia conta que quando criança enviou uma história ilustrada para um concurso no Japão, mas não foi premiada. Apesar disso, os organizadores lhe enviaram uma carta com palavras de incentivo. Escreva abaixo um argumento que eles possivelmente usaram para incentivá-la. Essa aqui é bem pessoal, né? Acredito que cada um fez do ponto de vista, mas temos aqui uma sugestão. Você tem muito talento, por isso deve continuar produzindo. E nós temos aí na questão 7ª letra A, nós temos aí a opinião. E nós temos um dicionário para falar sobre a opinião. E temos em cima também o Aprenda Mais, né? Então, Aprenda Mais primeiro, que está primeiro, não sei porque eu falei depois. Nas entrevistas, o registro de língua pode ser formal ou informal, dependendo do entrevistado, do grau de interação estabelecido entre ele e o entrevistador, do tema abordado, do perfil comunicativo do veículo que publicará a entrevista, etc. Certo? Então, dependendo do grau de estudo, né, vamos dizer assim, a entrevista ela vai ter que ser feita de acordo com o nível de quem vai ser entrevistado. Porque eu não posso fazer uma entrevista com palavras com uma pessoa, com uma criança, por exemplo, de 15 anos sobre assuntos que ela não saiba. Então, tudo tem que ser uma harmonização, vamos dizer assim, além da comunicação, ser uma junção, de acordo com o nível de cada um. Porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo sabe igual, nem todo mundo estudou igual, certo? Então isso aqui é muito importante. E o dicionário, né, sobre opinião. Nas entrevistas é muito comum o entrevistado defender opiniões, pontos de vista sobre os mais variados assuntos. Essa defesa é o que chamamos de argumentação. Assim, por meio da análise das opiniões do entrevistado, podemos perceber como ele vê o mundo, seus gostos, sua maneira de pensar. Então, Lúcia, ela deixa bem explícito, né, dentro do texto, né, a sua opinião com o ato de criar, né? Até fala que é bem gostoso criar, certo? Então, a nossa atividade por hoje é esta, certo? É a nossa correção. E amanhã nós daremos continuidade, né, às nossas aulas. E fiquem atentos e até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos.
Beijos!